Vamos gravar. Pronto. Tá gravando agora. Obrigada aí por quem avisou. Aí, beleza? Vamos lá, continuando. Então, estava falando do caso fortuito, né? Mesmo, então, com caso fortuito, esse mandatário vai se responsabilizar, tá? Tem uma única exceção, olha só o que o legislador diz. Salvo ser, então, ele não vai se responsabilizar, salvo ser provando que o caso fortuito, né, teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Ou seja, mesmo que o próprio mandatário estivesse realizando aquele ato, mesmo assim o dano teria ocorrido, aí neste caso ele não vai ser obrigado a indenizar o mandante, tá? Caso contrário, ele se responsabiliza com relação aos atos do subestabelecido, tá? Parágrafo 2º, vamos continuar a leitura. Havendo poderes, então aqui já mudou a situação. No primeiro não tinha, agora vamos tratar de uma situação em que ele tem sim poderes, tá, pessoal? Poderes dados pelo mandante ao mandatário para subestabelecer, tá? Havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele, tá? Então aí já reduz imensamente a possibilidade de reparação de possível dano do mandatário para com o mandante, tá? Então, só se ele se ficar demonstrada a culpa, né, a negligência, a imperícia, a imprudência daquele mandatário no ato de subestabelecer, tá bom? E a terceira situação, terceiro parágrafo, se a proibição de subestabelecer constar da procuração, e é recomendável que sempre conste, né, pessoal? Os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante. Então, se o mandante autoriza que o mandatário faça aquele subestabelecimento, já reduzem muito essa possibilidade. Então, de novo, se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante. Quem é que vai se responsabilizar, então, por esses atos, se não é o mandante? Se havia lá a proibição, quem se responsabiliza é o mandatário, tá? Salvo ratificação expressa que retroagirá a data do ato. Gente, é assim, é possível que alguém pratique atos e só receba o mandato posteriormente. Em regra, na aula passada eu disse assim para vocês, em regra, esse contrato de mandato ele é um contrato prévio e é um pré-requisito para a celebração de um outro negócio jurídico, tá? Mas é possível que alguém vá lá e pratique os atos no meu lugar e só depois de praticar esses atos que eu realize o contrato de mandato, tá? Então a gente diz que esse contrato de mandato, ele é posterior à realização do ato. Então, se alguém foi lá e praticou um ato no meu lugar sem que eu tivesse mandado, eu posso ratificar aquele ato. Eu posso dizer, não, tudo bem, ele praticou, eu concordo, tá? Então, esse é um mandato que não foi prévio, é um mandato posterior à realização do ato, tá? E aí, neste caso, então, se o mandante ratificar, beleza, ele está assumindo. Se ele não ratificar, a responsabilidade é inteira do mandatário, certo? Se tiver qualquer dúvida, chama aí, pessoal. E a próxima situação, sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, vejam, eu já disse, né? Se há possibilidade de subestabelecer, tem que estar previsto, né? Se não há possibilidade de subestabelecer, eu também gosto nos meus contratos já deixar claro que não há possibilidade de subestabelecer. O ideal é que não haja dúvidas quanto à possibilidade de subestabelecimento ou não. Então, ou você coloca uma cláusula dizendo que é possível subestabelecimento, ou seja, o mandante concorda, aceita com o subestabelecimento, ou o mandante não aceita subestabelecimento, tá? Mas vamos imaginar que a gente não diga nem que concorda com o subestabelecimento e nem que não concorda, ou seja, não consta nada naquele contrato. Então, é essa possibilidade do parágrafo 4º.
sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Então, ninguém falou nada, se podia ou não. Neste caso, o procurador, o mandatário, será ali o responsável pelo que o subestabelecido, né, proceder, se o subestabelecido proceder culposamente. Então, em regra, a grande maioria da responsabilidade está na mão do mandatário. Então, é uma obrigação nossa, né, os advogados, enquanto mandatários, de tomar esse cuidado de observar a possibilidade ou não de subestabelecimento e cuidar para quem você subestabelece, né? Porque pode ser que você responda pelos atos dele, tá? Que mais que a gente tem de importante aí? O 668 nos diz da possibilidade de prestação de contas, né? Claro, o mandatário ele é quase sempre obrigado a prestar contas, né? O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja. Pessoal, deixa eu dizer de um caso concreto aqui que eu tive, referente a esse artigo, qual que é o artigo? 668. Uma pessoa praticava atos de engenharia, construção civil, e o dono da obra conferiu um mandato para que aquele mandatário, no caso o engenheiro civil, comprasse os produtos lá, as coisas, né? Tijolo, enfim, fizesse as compras necessárias para a obra no lugar daquele mandante, né? Por conta disso, aquele mandatário, aquele engenheiro responsável pela obra, ele teve desconto, teve brinde que ele recebeu, né? Por conta daquele mandato. Esses brindes, esses descontos, esses benefícios, tudo que ele recebeu, que ele agiu não em nome próprio, agiu em nome do mandante. Então, se ele recebeu um brinde, um benefício qualquer, esse brinde não é dele, esse brinde é do mandante, ele deveria repassar esse brinde para aquele mandante, certo? Então, há essa obrigação porque o mandatário está agindo em nome do outro. Então, qualquer benefício que ele venha a ter, ele tem que repassar para o seu mandante, né? E isso se encaixou aqui, num caso concreto, nesse artigo 668, no caso o engenheiro não havia repassado e essa foi a exigência do mandante, né? Então, diz lá, o mandatário é obrigado a dar conta da sua gerência, ou seja, da sua administração, daqueles bens, daqueles valores, para o mandatário, né? Para o mandante, desculpe, transferindo-lhe, olha o que o artigo diz, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja, tá? Então, qualquer benefício que o mandatário teve em decorrência daquele negócio jurídico, esse benefício não é dele, ele está agindo em nome do mandante, ele deve repassar, né? Mais uma vez, o princípio da boa-fé, não é má-fé? Se o mandatário fica com um brinde que ele recebeu por conta da compra, que é quem vai pagar é o outro, não é? Má-fé. Então, isso não é possível, tá? Pelo menos não aqui em conformidade com a lei. Então, a pessoa que age assim, age de má-fé, tá fazendo uma coisa inadequada, né? O 669, o mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado o seu constituinte. Veja bem, a gente falou do mandato oneroso, né? Então, o mandatário ele tem direito de receber alguma coisa. Entretanto, não é possível que se faça compensação de créditos com débitos, tá? Quando a gente fala de compensação, aqui a gente está falando de uma expressão técnica que vocês já devem ter estudado. Quando vocês estudaram direito das obrigações, vocês devem ter visto lá as formas de pagamento indireto. Alguém se lembra disso? Existiam lá várias formas de pagar um negócio jurídico, de adimplir um negócio jurídico e não diretamente. Diretamente é quando você cumpre exatamente o negócio compactuado. Olha, eu entrego o carro, você me entrega o valor. Mas vamos imaginar que você não queira. Deixa eu ver que tem alguém chamando aqui. A aula vai acabar 11h40. Já deu o nosso horário, né, pessoal?
Tá bom, então eu vou encerrando aqui. Deixa eu só finalizar esse ponto, tá bom? A gente continua na próxima aula, tá? Mas foi bom a gente dar uma avançadinha aqui, né? Porque no início da aula deu uns entraves, né? Mas eu já vou encerrar, tá? Quem aí tem que fazer almoço, né? Para as crianças, fiquem tranquilos aí, já vamos finalizar, tá? Bom, então eu estava falando, a possibilidade de você pagar um negócio jurídico de maneira direta, né, cumprindo exatamente o que foi pactuado, ou indireta. E aí existem vários artigos no Código Civil que tratam dessas formas de pagamento indireto, tá? A compensação que o legislador fala aqui no 669 é uma dessas formas de pagar indiretamente o negócio jurídico, né? A compensação está prevista lá no 368. Existe a compensação da ação em pagamento, imputação, enfim, vários, né? Talvez vocês se lembrem aí disso. Mas então lembrem-se que aqui, neste ponto, quando a gente trata do contrato de mandato, não é possível fazer compensação, mais uma vez privilegiando boa-fé. Não é possível fazer compensação entre créditos do mandatário e débitos do mandante. Certo, pessoal? Eu vou encerrar aqui. O 672 a gente já tinha observado, que era aquelas formas dos sujeitos lá agirem, tá? O 671, eu acho que o restante aqui, o 673, vai ser tranquilo de vocês entenderem a leitura sozinhos. Aí na próxima aula a gente fala um pouquinho das obrigações do mandante, tá? Obrigado aí por vocês estarem mais uns minutinhos comigo, tá? Tenham um bom dia, uma boa semana de aulas para vocês. Eu espero que nesse formato tenha ficado. Tchau, Mariana. Tchau, gatinho. Eu espero que tenha ficado mais fácil, né, para a gente se comunicar. Eu gostei mais, tá? Me digam se vocês gostaram também, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, Adriano. O Adriano nessa churrasqueira aí. Vamos fazer um churrasco aí, Adriano? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Esse acho que opa é uma concordância, hein, Adriano? A gente se encontra em breve, então, tá, pessoal? Bons estudos, estudem aí, leiam todos esses artigos do Código Civil, tá bom? Um beijo a todos vocês, até mais.